Boa noite, igreja. Essa noite é uma noite muito importante, mais uma noite neste projeto de Semana Santa da Grande Esperança. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por teu infinito e eterno amor. Agradecemos pelo plano da salvação, pela esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado por tamanho sacrifício. Obrigado, ó Senhor, porque Jesus voltará em breve para nos dar a vida eterna. Graças te damos pela família, agradecemos pelos filhos. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pelo alimento. Enfim, nós queremos agradecer pela oportunidade de estarmos nesta noite, tendo a oportunidade de ouvir a Tua palavra, que será aberta neste momento. Que o Espírito Santo, nesta noite, possa mover o nosso coração. Que o amor da vinda de Cristo possa ser introduzido em nosso ser. E que possamos ser transformados pela Tua presença. Obrigado pela poderosa presença do Espírito Santo entre nós. Revela a Tua vontade em nossas vidas nesta noite. E que todos nós, ao sairmos daqui, possamos sair com uma missão, com um desejo, com um sonho de rever nossa família e de sonhar com nossa família no céu. Não importa o quanto as pessoas estão aqui sofrendo. Há muitas pessoas que estão passando por problemas, mas obrigado porque os problemas logo terminarão. Obrigado porque a dor desaparecerá. Obrigado, Senhor, porque a morte será vencida e foi vencida no Calvário, mas definitivamente será o último inimigo a ser vencido. E que dia maravilhoso será esse. Nesta noite nós queremos abrir a Tua palavra e falar dos personagens que entregou tudo, toda a sua vida, todo o seu ser, porque tinha um sonho, tinha uma meta, um objetivo. E que o reflexo da entrega deste homem possa fazer de cada um de nós, homens e mulheres de Deus. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. É uma alegria tê-lo mais uma vez aqui. Nós temos alguns lugares, temos pessoas chegando, e esse lugar é seu, foi preparado para você. O pastor Jonas Pinho daqui a pouco estará chegando, ele está pregando em uma outra igreja, e daqui a pouco ele estará aqui, entre 8h30, 8h40. E hoje eu estou muito feliz, muito emocionado, também um pouco meio apreensivo, está chegando o final. Praticamente nós teremos à meia-noite a Santa Ceia, uma linda programação, uma mensagem muito importante sobre os últimos momentos da vida de Cristo. Do Getsemane ao Calvário. Será um momento de reflexão, um momento em que nós iremos sentir o quanto Deus sofreu, o quanto foi difícil ver o seu filho morrer na cruz, ter que sentir a agonia de poder fazer alguma coisa e não fez. Nós iremos meditar nesse assunto amanhã. A Bíblia está repleta de heróis. Todos nós temos uma necessidade de admirar alguém. Há uma necessidade no coração do ser humano, nós tratamos isso essa semana. E que os próprios psicólogos dizem que há uma necessidade de adoração no ser humano. E possivelmente muitas pessoas vão terminar a vida e vão perceber que terminaram adorando a si próprio. É muito fácil você ter como estrutura coisas que proporcionam prazeres, que proporcionam felicidade verdadeira. Nós vivemos num mundo de competição, nós vivemos num mundo de estratégia. A verdade é que nós não temos que ter a consciência que nós estamos numa guerra. E numa guerra inocentes morrem. Numa guerra você pode se ferir. Eu louvo a Deus porque você chegou bem hoje à noite. Mas o certo é que se fizermos uma estatística no Brasil, no dia de hoje, com certeza muitas pessoas morreram. Há pessoas que estão chorando enlutadas por ter perdido alguém. Seja de morte clínica, seja de uma morte por doença ou por morte violenta. O certo é que não dá para fugir da realidade de um planeta agonizante. E o Calvário nos apresenta a resposta do mal, apresenta a resposta da solução para vencer o mal. E definitivamente o Calvário colocou um ponto final, uma resposta de que Deus
está certo e que em breve Ele nos mostrará, Ele revelará a vontade do Pai e o mal deixará de existir. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Eu tenho muitos heróis na minha vida. Como criança, meu primeiro herói foi meu pai. E todos nós, em algum momento de nossa época, tínhamos um herói. Por exemplo, quando eu era garoto, quando eu tinha os meus 10 anos de idade, existia alguns heróis aqui no Brasil que me chamavam a atenção. Quando chegava a hora da escola, sabe, que terminava a aula, eu corria para assistir. Eles não eram um, nem eram dois, eram um quarteto. Não era um quarteto fantástico, mas o meu herói como criança naquela época era os Trapalhões. Quem é que não lembra dos Trapalhões? Eu como criança gostava de ouvir as gargalhadas do Zacarias. Eu amava ver o Didi com aquela cara sem vergonha, com aquele jeito dele manhoso, se assim posso dizer. Né? Então, eles eram 4, o Dedé, o Mussum, o Didi e o Zacarias. Esses eram personagens que, como criança, me chamavam muita atenção. Eu moro em Arapiraca, muito distante deles. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu estava sem acreditar na minha cidade. No dia 12 de outubro, o prefeito da minha cidade trouxe para Arapiraca os Trapalhões ao vivo. Eles vieram para uma apresentação na cidade para dar esse presente às crianças. Passou um carro de propaganda avisando que os Trapalhões estariam pessoalmente ao vivo na minha cidade. Aquilo parecia um sonho, como criança que gostava deles. Então eu procurei saber se a história era verídica e disseram, dia 12 de outubro, no Quintela Cavalcante em Arapiraca, os Trapalhões estarão ao vivo. Eu fiquei empolgado e eu queria assistir. E lá dizia na propaganda o seguinte: se o pai for com o filho não paga. Ou seja, um ingresso entre os dois. Só que eu sempre fui uma criança danada, bem travessa assim, gostava muito de perturbar meus irmãos. E muitas vezes o meu pai me dava castigo. Parece que a surra que eu levava do meu pai não funcionava. E o meu pai tentou arrumar um jeito para me dar um castigo. Eu não me lembro, eu perguntei a ele alguns anos atrás, se ele lembra, ele disse que não lembra. Mas o que foi que eu fiz? Eu fiz algo assim que machucou o meu pai. E ele queria me dar um castigo, já que a pisa não resolvia. E quando eu soube que os Trapalhões vinham, eu cheguei para o meu pai e falei: pai, o senhor não acredita, domingo no Quintela Cavalcante, o maior ginásio da cidade, terá a presença ao vivo dos Trapalhões. Meu pai, e daí? Eu falei: pai querido, se o pai for com o filho não paga. Ah, ideia, vou dar o castigo do meu filho. Meu pai olhou para mim assim e falou: você não vai, garoto. Eu falei: mas como que não vou, pai? Eu não tenho dinheiro, eu tenho que ir com o senhor. Pai, é os Trapalhões, o Didi, o Zacarias, pai, lembra do Zacarias? Ele dizia: mas você não vai. Aquilo era melhor que meu pai me tivesse me dado um soco, sabe? Ele estava tirando de mim o meu herói, aquilo que eu amava como criança. Eu queria ter a oportunidade de tocar e chegar perto daqueles heróis que eu vi na televisão. Aquilo era uma fantasia, mas era algo que me encantava como criança. E meu pai me decepcionou quando ele disse que eu não ia. Você está proibido de domingo, você não vai. Eu fiquei muito triste. Sabe, eu revelei para o meu pai um dia, eu falei: pai, quando o senhor fez aquilo comigo, sabe o que foi que eu fiz? Eu fiquei tão revoltado que eu procurei um cantinho do quarto, comecei a chorar. E deitei na cama, depois me ajoelhei e pedi a Deus uma coisa. Olha a oração de uma criança. Ainda bem que Deus não ouviu essa oração, mas eu me ajoelhei no canto e falei assim: oh Deus, mata o meu pai. Mandei matar meu pai. Isso é a oração que o filho faz pelo pai. Eu estava tão revoltado que eu preferi que meu pai morresse. E eu falei: mata o meu pai. Mas aquilo demorou alguns segundos, a consciência começou a doer. O que é isso? E eu percebi que eu tinha errado, que eu tinha feito muita coisa errada. E não lembro exatamente o que fiz. E aí eu pedi perdão a Deus: não, Deus, não mata meu paizinho querido, como é que eu vou viver sem meu pai? O certo é que eu comecei a chorar desesperado e chegou um colega meu e disse assim: por que você está chorando? E eu falei para ele: o meu pai está sendo muito ingrato. Meu pai está me dando um castigo. Até falei para ele: me bate, me rasga, faz o que quer. Me dá um castigo, eu fico de joelho aqui no meio das pedras de joelho. Mas por favor, pai, me deixa aí. Ele não deixou. Meu colega me chamou e disse: eu tenho uma ideia. Você vai. Eu disse: como assim? Você não falou que domingo o seu pai passa a tarde toda dormindo? Eu falei: então, o show vai ser de 3 às 5 da tarde. Então a gente vai. Desculpa. E quando der 5 horas ou um pouco antes, você sai. Pelo menos você vai ver. Mas como é que eu vou que só entra criança com um adulto?
Eu não tenho um pai para ir comigo, como é que eu vou? Aí ele olhou para mim, deixa de ser besta. A gente arruma um pai para você lá. Ah, é? Como assim? Vamos lá. Já fiz isso algumas vezes. Ah, tá. Ao invés de colocar uma roupa bem simples e descalço, uma sandalinha simples, assanhar o cabelo, na época eu tinha, né, claro. E um pouco sujo, assim, para dar uma de necessitado e que as pessoas iam ter misericórdia de mim, eu peguei a roupa melhor que eu tinha, o melhor perfume e o melhor calçado, e levava eu, todo cheiroso, bonito, para o ginásio. 3.000 pessoas estavam ali, 3.000 crianças, sem contar os adultos que estavam ali. Cada um com seu pai, e eu olhava e pensava assim, meu pai está sendo ingrato, não quer ir comigo. E de repente eu me lembro que eu olhei para um grandão que estava lá. Ele não estava, eu digo, o senhor tem filho? Ele disse, não. Já vai assistir esse voo? Quer ser papai? Ele, como assim? Eu digo, aí contei a história para ele. Ele falou, não acredito, você está tão bem vestido, parece ser filho de uma pessoa, né, de condições, e como é que você está aqui só? E eu comecei a chorar e falei, olha, todo o meu sonho, todo o meu perigo de vida que eu estou passando, porque meu pai vai me dar uma surra se eu estiver aqui, mas pelos trapalhões vale a pena tentar. Eu quero ver esses homens, eu pago o preço que for, mas pelo amor de Deus, seja o meu pai até a porta. E eu insisti, e aquele homem chegou e disse, olha, eu não vou mentir. Eu disse, não, você me puxa, você coloca a mão no meu ombro e vai me empurrando. Quando eu chegar lá na portaria, aí passou na portaria, me esquece que me conhece. Mas eu quero entrar. Ele falou, tudo bem, vamos lá. Se perguntarem, eu não vou falar, eu vou ficar calado, tudo bem. E ele começou a me empurrar, e eu fui. Quando eu cheguei na portaria para azar meu, quem estava na portaria? Amigo do meu pai que me conhecia. Uma semana antes, estávamos num clube, tomando um banho de piscina, me lembro assim, na época esse rapaz sempre brincava comigo, sabia que eu era filho do Denis, que é meu pai, Mário Denis, e ele simplesmente, quando eu vou entrando, ele olhou para mim e falou, olá, tudo bom? Eu olhei para ele assim, meio encantado, eu falei, oi. Ele falou, cadê teu pai? Eu digo, ele aqui. Aí ele olhou para mim, você não é o Marlos, filho do Denis? E eu comecei a chorar, ele falou, o que foi que aconteceu? Eu expliquei para ele, ele falou, rapaz, é melhor você voltar, teu pai vai te dar uma surra. E aí eu fui saindo, meu colega, plano B, qual é o plano B? Vamos pular o ginásio. Olha o que uma criança louca por um herói é capaz de fazer. Imagina um ginásio com uma capacidade de 3.000 pessoas, eu, um garoto de 12 anos, em busca da felicidade, em busca de uma satisfação de personagens que nem me conhecia, criou em mim o desejo de enfrentar um grande desafio, o meu pai. Ele me chamou e disse, vamos pular pela lateral do ginásio, a polícia não está nesse lugar. Se você conseguir alcançar os comungós da parede, dá para você escalar pelos comungós, porque tinha furos. Então as pessoas estão pulando, vem ver, e eu olhava. Então um amigo meu que era mais alto disse, sobe no meu ombro, alcança o comungó, naquela parte vocês pulam, não tem polícia ali. E eu fiz isso. Eu não olhei, eu tenho muito medo de altura. Me colocaram aqui no hotel, estou morrendo de medo, 13º andar. Não consigo chegar na janela, me dá medo. Tenho medo de altura. Mas está uma bênção lá. Então eu pulei o ginásio, e quando eu pulei tinha mais de 3.000 crianças. Cada um que queria chegar perto do Dedé, o Didi não deu para vir, tinha adoecido, mas estava o Zacarias, que chamava muita atenção. Então eu corria para chegar perto deles. E com toda a minha tentativa, me machuquei e caí ao chão. Me feri, machuquei. E comecei a chorar, e as pessoas empurravam, cada um que queria tocar, cada um que queria chegar perto. E como uma criança que desejava ver esses homens e tocar e poder sentir, me esforcei. E o máximo que eu consegui chegar foi mais ou menos uns 10 a 15 metros, o mais próximo deles. E eu ficava de longe dizendo assim, por favor, sou eu, vocês não me conhecem? Eles não me conheciam, eles não me chamavam pelo nome. Aqueles foram heróis dos tantos que eu já tive na minha vida. Mas os dias vão passando e a gente começa a descobrir que há uma necessidade de adoração em todos nós. E o ser humano tenta buscar o prazer e a felicidade nas coisas desta vida. Nós estamos vivendo entre o céu e o inferno. Uma decisão importante de nossas escolhas hoje é importante. O céu precisa saber de que lado vocês querem estar. Sabe, a vida do ímpio nesta terra, do ser humano, todos nós que nascemos afastados de Deus, é comparada com um sonho à noite, um bom sonho. Quando termina aquele sonho, você descobre que não era real. Então, onde o ser humano buscar felicidade, ele pode tentar, mas ele não vai conseguir. Sabe, eu quero falar de um personagem importante nesta noite, que achava que era feliz,
que tentou ser feliz. Seria um exemplo de cristão. Antes, porém, eu gostaria de fazer uma pergunta à igreja. Alguém aqui tem medo de alguma coisa? Alguma coisa que você tem medo? Levanta a mão, algum medo, não importa o que é. Você tem medo de alguma coisa? Veja, eu sei que aqueles que não levantaram, se você fizer uma análise, você tem medo de alguma coisa. Por exemplo, tem gente que tem medo de barata. Alguém tem medo de barata aqui? Medo ou nojo? Nojo. Não é medo, é nojo. Né? Por exemplo, tem gente que tem medo de cobra. Eu tenho medo de cobra. Né? Eu, por exemplo, tenho medo de altura. É tanto que eu estou no 13º andar e eu já fiz algumas tentativas essa semana, eu me aproximo para olhar, porque tem um belo, como é que chama ali? É um bosque ali de caminhada. Serete? É isso? Serete? Então eu faço algumas caminhadas ali, aproveito o momento para orar, refletir, gravei algumas coisas, gravado aqui a minha esposa, para ela ver esses momentos. Então eu tenho medo de altura. Então tem pessoas que têm medo. Eu, por exemplo, tenho muito medo de barata. Não é mais nojo que medo. Eu acho que isso foi algo no passado que causou um trauma. Por exemplo, uma vez eu estava na igreja, recém-batizado, jovem, empolgado. Era um culto JA. A igreja estava muito cheia, porque tinha um grupo que estava cantando, um grande recital. E eu estava no meio da igreja, a igreja super lotada. De repente eu senti que algo tinha entrado em minha calça. E estava subindo pela perna. Mas eu percebi que tinha alguns grilos, estava tendo muita praga de grilo nesse período. E já era chegando ao final da tarde. E eu percebi que algo estava... Eu não tenho medo de grilo, eu gosto de grilo. Brinco, não tenho medo. Mas subiu. E aqui eu pensei que era um grilo. E começou a subir. Indo numa direção proibida. Ele subiu e alcançou aqui o joelho. Então eu coloquei a mão para ver o que era e percebi que era algo assim meio... parecido com algo como um grilo, eu pensei. Só que parou. No que eu tirei a mão, ele conseguiu subir mais um pouco e chegou à parte medial da coxa, no lugar que não era para ter acesso. E ele estava indo em direção, vocês nem imaginam. Eu, com medo do trem lá, como diz o mineiro, coloquei a mão aqui em cima e impedi que ele passasse. Se ele ou ela, não sei como é que chama, né? De repente eu coloquei a mão aqui, eu soltei, ele insistia em subir. Ele era muito rebelde. Mas aí eu tive coragem e falei, bom, seja lá o que for, eu não vou permitir. E eu apertei. Eca! É isso que fala aí, né? Eu apertei, no que eu apertei, aquilo fez aquele estralo, sabe? Oh, que nojo! E aquilo ali ficou, mas pelo menos não atingiu a área de perigo, né? Zona proibida, sei lá. Eu sei que eu apertei aqui e matou. E aí eu levantei, vou ao banheiro, e eu saí meio mancando. E a irmã que estava do lado falou assim, o que é que você tem na perna? Eu digo, futebol. Eu estou com um problema, que eu corri muito, né? Eu estou com a perna um pouco machucada, então eu quero ir ao banheiro. E eu saí devagar, disfarçado, até que chegou um momento que não tinha ninguém. Meu irmão, eu bati o recorde de velocidade da porta da igreja até chegar ao banheiro. Eu nunca tirei a roupa numa velocidade tão grande. E para minha surpresa, era uma barata, meu irmão. E eu acho que depois desse dia eu criei um nojo, sabe? Eu criei um medo. Quando eu vejo assim, me arrepio. Mas outro medo que eu tenho também, e você vai entender esse versículo que eu vou estudar agora, ler com você. Eu tenho medo de cobra. Eu morava no interior, meu pai é um fumicultor, e em boa parte da nossa vida com os meus irmãos morávamos na fazenda. Você sabe que na fazenda nós temos, você tem mais fácil ter acesso assim, a cobras, alguns animais do ambiente, do habitat. E um dia meu pai saiu e me deixou em casa à tarde, ele tinha ido com a minha mãe à cidade para fazer a feira. Eu me lembro que meus irmãos tinham ido para a escola e eu fiquei sozinho, dormindo no quarto do meu pai. E na casa da fazenda, não era forrada, dava para perceber algo andando em cima da telha. Eu imaginava que talvez fosse gato ou alguma coisa que estava mexendo muito a telha, e aquilo me tirava o sono. E eu saí do quarto, e eu me lembro que eu fui pela cozinha, saí por trás, e no fundo da casa lá da fazenda, tinha uma cisterna de 2 metros de fundura de água. Então, subindo na cisterna, eu conseguia alcançar a bica. Dava para alcançar a bica para ver se tinha algo em cima, na bica da casa. E eu queria ver o que era, porque estava fazendo muito barulho em cima do telhado. Então, com muito esforço, eu coloquei a mão numa parede chapiscada, né, com aquele cimento. Coloquei a mão aqui assim, e olhei na bica lá. E percebi que não tinha mais nada, eu acho que foi embora, não sei o que era.
Só que na hora que eu coloquei a mão, deixa eu fazer aqui, na hora que eu coloquei a mão na parede, tinha uma cobra de mais ou menos 1,5 metro subindo. E a minha mão ficou aqui, ela ficou com a língua, aquela língua dividida, parece um garfinho, né? Lambendo a minha mão. E eu não percebia, não vi. Fiquei com a mão ali, olhando, demorei, eu acho que 1 minuto, talvez mais. E a cobra naquela subida ficava com o olhinho, olhando para mim, e com a sua linguinha maravilhosa, ficava lambendo aquela minha mão. E ali eu nada, mas de repente, quando eu vi a cobra, olha, eu não sei se você já sentiu algum medo, você ficou parado, não tem força para agir. Eu não tinha força para tirar a mão. Depois de muito esforço, eu percebi que eu não sabia nadar, eu ia cair na cisterna e não tinha ninguém para me salvar. E a cisterna era muito funda. E o meu tio estava na fazenda, estava trabalhando, não tinha ninguém em casa. Com medo de cair na água, não tinha força para tirar o braço. Depois de muito tempo, eu consegui tirar o braço e a cobra continuou no canto, não mexia. E aí foi que eu saí, dei um grito para o meu tio que estava na fazenda e ele retornou para matar a cobra. Sabe, desse dia em diante, acho cobra muito bonito, mas eu tenho muito medo de cobra. O meu filho não tem medo de cobra. Ele foi para a casa de um colega dele, uma cobra de jiboia desse tamanho. Ele colocou ela no pescoço, deu 2 nó aqui e tirou foto. E chegou e voltou para mim, lá aqui, pai. Eu falei, o que é isso, filho? Você nunca viu essa cobra, já colocou ela no pescoço, brincando com cobra. E era um sonho dele, justamente, ele ama cobra. Pede direto para criar cobra lá em casa. Eu falei, nunca, Deus me livre. Eu acho que o medo da cobra e o medo da barata é o trauma que aconteceu nessa experiência. Então eu não sei qual é o medo que você tem. Mas eu gostaria que você abrisse a Bíblia agora, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, e o versículo 7 e 8. Vamos ler esse versículo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Depois de Tessalonicenses, você vai encontrar o livro de Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: Combati o bom combate, terminei a corrida, ou carreira, e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Permita-me ler novamente. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Sabe, o apóstolo Paulo chegou no final da vida e fez uma reflexão da vida. Por que eu falei do medo? O que tem a ver o que eu falei com esse texto? Sabe qual é o que eu tenho mais medo? Não é barata. Nunca cobra. Nem o meu maior medo também é a altura, embora me deixe com as pernas tremendo, e que dá um frio, uma sensação estranha, eu não consigo ter calma em meio à altura, mas isso ainda, mesmo tendo medo, ainda não é o meu medo. Sabe qual é o meu medo? É chegar a 70 anos, 80 anos da minha vida, se assim Deus permitir, olhar para trás, irmãos, e ver que não valeu a pena viver. É fazer uma autorreflexão, e eu gostaria que você parasse um pouco, nesta noite, e pudesse fazer uma avaliação da sua vida. O que você quer da vida? Então eu tenho muito medo de viver aqui, não sei quanto tempo, só Deus sabe. E chegar ao final da minha vida, olhar para trás aí, velho, cansado, doente, olhar para trás e dizer assim, não valeu a pena ter vivido. Agora aqui eu vejo um homem, que chega no final da vida, faz uma reflexão da sua vida, e no final da vida, sabendo que vai morrer, você tem medo da morte? Quem não tem? A morte é estranha. A morte faz parte desse reino. Por nós mesmos viveríamos 200, 300 anos. Mas o maior medo é você chegar ao final da sua vida e ver que não valeu a pena. O apóstolo Paulo chegou no final da vida dele, fez uma autorreflexão, e agora ele disse que valeu a pena ter vivido. Mas eu quero fazer outra pergunta. Antes de Paulo ser Paulo, quem ele era? Saulo, tudo bem. Antes de Paulo se converter ao cristianismo, Paulo era Saulo, o perseguidor. Pergunta,
A vida de Paulo, depois que ele passou a ser Paulo, convertido por Jesus Cristo, foi mais fácil ou foi mais difícil? Não entendeu, né? Foi mais fácil ou foi mais difícil quando Paulo passou a ser Paulo? Mais fácil ou mais difícil? Foi mais difícil. Então você está dizendo que quando Paulo era Saulo, era uma vida mais fácil, é verdade? Então eu não vou responder, eu vou deixar que a Bíblia responda. Abra a Bíblia em 2 Coríntios. Deixa aberto também Timóteo com o dedo aí, tá certo? Para se não demorar, nós vamos retornar. Fica com a marca aí essa parte, de 2 Timóteo, capítulo 4. E segunda carta a Coríntios, capítulo 11, vamos deixar o Paulo falar. O versículo 23. Capítulo 11, versículo 23. Vamos deixar que Paulo fale como era a vida dele, depois que ele aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente. E exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos nos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes. Fiquei sem dormir. Passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Queridos, me pergunto a você nessa noite, há porventura um irmão cristão aqui, adventista, que tem um relatório como esse? Há porventura alguém que quer justificar sua vida espiritual fracassada, tentando mostrar uma razão? Há alguém aqui que já passou fome, sede e frio por causa do Evangelho? Há alguém que já sofreu naufrágio, correndo risco de vida por causa do Evangelho? Há alguém que sofreu como Paulo? Agora parece algo irracional. Paulo chega no final da vida, escreve a sua última carta antes de morrer. Ele sabia que morreria no outro dia, estava acorrentado, escrevendo a Timóteo. E agora, ele chega no final da vida dele, faz uma reflexão e está dizendo que valeu a pena. Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Saulo era poderoso. Saulo era um homem que era um exemplo na cidade, um cristão sincero em sua filosofia, em sua religião, naquilo que ele aprendeu. Então, Paulo vivia a religião dele, achando que estava tudo bem. Mas um dia, Paulo saiu em direção a Damasco. Ele queria matar os cristãos, perseguir os cristãos. Paulo tinha o poder da vida e da morte. Entende? Paulo tinha o poder de decidir. Então ele saiu para Damasco para acorrentar os cristãos. E nós sabemos a história, no meio do caminho, ele teve um encontro com Cristo. E literalmente Paulo caiu do cavalo. E Paulo ficou cego. E ele ouviu uma voz que dizia, mais ou menos assim, nos nossos dias, mais ou menos assim: Paulo, Paulo, quero saber por que você está, o que você está fazendo. Então Paulo disse: estou indo para Damasco. Posso saber o que você vai fazer em Damasco? Então ele disse: estou indo para matar os cristãos, para perseguir o cristão. Mas eu quero saber por que você quer matar os cristãos. E por que eles andam dizendo que Jesus de Nazaré é o Messias. Eles andam dizendo que aquele homem que morreu na cruz do Calvário é o Salvador do mundo. Eles pregam e desafiam a religião. Nós temos a verdade e eles não. Eles andam dizendo que Jesus morreu e no terceiro dia ressuscitou. E que ele é o Filho de Deus. E quando Paulo abriu o coração, aquela voz diz: Paulo, eu sou Jesus. Do que você está falando? Tudo o que eles falam é verdade. Mesmo que você não acredite, eu sou Jesus. E você sabe, depois que isso aconteceu, Paulo teve que passar 3 anos da Galácia. E depois de 3 anos estudando, Paulo, houve uma mudança na mente de Paulo. E o mundo mudou, e a religião mudou. E como foram pessoas salvas por causa de Paulo?
Só que Paulo agora chega no final da vida e está dizendo assim, valeu a pena ter vivido por Jesus. Então ele começa dizendo o texto assim, combati o bom combate. Vamos parar aqui. Quando a gente fala de combate, nós estamos, no mínimo, um combate tem que ter 2 exércitos, certo ou errado? Eu não posso combater sozinho. Eu não posso estar brigando comigo mesmo. Então, para ter um combate, no mínimo, eu tenho que ter 2 exércitos. Então, aqui tem um exército e ali tem outro exército. Esse exército daqui, ele atira naquele que está lá, porque ele acha que está certo, e defende a sua ideia, e se preciso for, ele morre em defesa de sua fé, para destruir o inimigo que está do outro lado. Só que o inimigo que está do outro lado, atenção, ele também acha que está certo, e para defender o seu exército, ele atira no outro que está lá, porque ele acha que está certo, e se preciso for, dar a própria vida, como muitos fazem, para defender uma verdade. O que Paulo está querendo dizer é que um dia ele vivia lá, combatendo errado. Vivia numa religião, mas vivia numa religião sincera. E teve um encontro com Deus. Só que Paulo está dizendo, eu saí dali e vim para cá. E aqui, nesse exército, eu combati o bom combate da fé. Eu vou morrer. Eu sei que vou morrer. Ele foi decapitado, mas não desistiu. Ele disse, valeu a pena ter vivido por Jesus, porque o meu Deus está com a bandeira da salvação. Jesus Cristo mudou minha vida, e eu sei que não foi fácil, por isso que ele dá uma relação de momentos que ele viveu, para mostrar que não foi fácil. Mesmo não sendo fácil, eu não vim aqui pregar para você coisas fáceis, eu não vim dizer para você aqui que você vai viver num mar de rosas. Eu vim dizer para você que Deus está chamando você para um verdadeiro combate, para você não ser enganado. Você pode estar se perdendo, achando que está certo. É preciso ter convicção do que você crê. Então Paulo diz assim, eu combati o bom combate. Eu vou morrer, mas combati o bom combate. Estou satisfeito, estou feliz. Eu queria que você colocasse aqui uma imagem. Eu queria que você olhasse para essa imagem que vai aparecer aqui na tela. Esse soldado, antes de falar dele, o que temos que fazer? Se eu estou um soldado, se eu faço parte do exército do Senhor Jesus Cristo, atenção, eu tenho que estar nesse exército, mas eu tenho que pensar naquele que está lá. Ou seja, eu tenho que sair daqui, é o que Paulo fazia, eu tenho que sair daqui, ir para o exército que está lá, no mundo, e aqui nesse exército, que eles pensam que estão certo, eu tenho que amá-los. Eu tenho que pregar para essas pessoas, eu tenho que mostrar que há solução para essas pessoas, que há esperança para essas pessoas. E quanto mais soldado desse exército for para o exército do Senhor, o exército de Deus vai ficando forte. E quanto mais gente eu salvar desse exército que vai para lá, mais alegria eu vou dar a Deus. Sabe o que é que nós vamos levar para o céu? Pessoas que vão agradecer a você porque você orou. Você nunca vai levar seus bens para a eternidade. Não que eles não são, que não têm valor, mas nunca eles vão satisfazer o prazer de ganhar pelo menos uma alma para Jesus. Sabe, este homem foi um soldado de confiança de Adolf Hitler. Todos sabem a história de Hitler aqui. Quando Hitler perdeu a guerra, Hitler achou que seu exército estava certo. Hitler era uma espécie de Deus, e os seus adeptos o reverenciavam, achavam que Hitler faria uma nação, achavam que Hitler estava certo com sua filosofia de vida. Tem muitas pessoas achando que está certo em sua filosofia, em sua crença. É preciso combater pela palavra para descobrir a verdade. Então este homem aí, ele era um soldado, e quando Hitler perdeu a guerra, na chancelaria alemã, ele chamou esse soldado aí, antes de morrer, ele entrou com Eva Braun, sua esposa, sabemos da história, e ele chamou esse homem e disse assim, aí, acabou a guerra? Quando terminar tudo, eu vou entrar nesse quarto. Não deixe que ninguém entre nesse quarto, falava ele para esse rapaz aí. Hitler fechou a porta, e esse homem ficou do lado de fora. Hitler estava arrasado, perdido, não conseguiu o que queria, estava errado. E aí, a gente sabe da história, uma hora no máximo depois, ouviram um tiro dentro do quarto de Hitler. E ao abrir a porta, este homem,
Hitler estava numa posição sentada, com sangue na parede, deu um tiro nele. E conta-se a história que Evan Braun morreu envenenado, alguns dizem, na crônica da guerra. Evan Braun do lado morta também. E Hitler deu um tiro na cabeça e foi encontrado morto. Esse soldado colocou Hitler nas costas, ele era muito forte, pegou o Evan Braun e no fundo da chancelaria alemã tinha uma vala enorme, jogou Hitler, conta aí a história, jogaram Hitler ali, tocou fogo em Hitler, é o que conta a crônica da Segunda Guerra. Este homem, isso eu sabia da história, mas o que eu não sabia foi o que esse homem disse. Ele disse assim: eu que achava que estava certo, que vivia a vida dedicada a este homem, hoje percebo que eu estou errado. Uma frase de desespero, de um final triste. Por isso que eu preciso gritar para o mundo que há solução para os pecadores, não importa o que ele faça. O plano da salvação é eu sair deste exército do Senhor e não ficar calado. Eu não entendo como é que os meus irmãos, eu não entendo como é que eu aguento, dói o meu coração em perceber que nós não temos tempo para falar do Evangelho de Jesus. Eu tenho que sair desse exército e falar lá: meu irmão, você está na droga. Eu não sei, você não tem força, mas eu quero orar por você. Eu conheço alguém que tem poder para libertar você. Está na prostituição, Deus ama você. Ele não tem vergonha de você, mas Ele tem planos melhores para você. E aí a gente vai salvando almas para o reino de Deus. Coloque essa outra foto agora, que eu queria que você observasse essa família aí na tela. Este homem era um poderoso general de Adolf Hitler. Ele tinha 7 filhos, aí na foto você vai ver 6 filhos, o outro estava na guerra. Ainda não tinha voltado do fracasso da guerra. E este homem e esta mulher, conta-se a história, que quando Hitler perdeu a guerra, sabe o que ela fez? Ela escreveu uma carta para o seu filho que estava na guerra, e ela chegou para essas criancinhas que estão aí, nessa cama que você está vendo na foto, colocou as crianças para dormir, depois que Hitler morreu, colocou as crianças para dormir, colocou veneno na comida, e todas essas crianças morreram. E ela escreveu uma carta para o filho mais velho, e disse assim: meu filho, Hitler morreu, eu e o seu pai vamos morrer, e todos os seus irmãos morreram, portanto eu espero que você faça a mesma coisa. E foi encontrado toda a família morta. E essa mãe dizia na carta o seguinte, conta-se os historiadores: a vida sem Adolf Hitler não vale a pena ser vivida. Quanto mais pessoas a gente salvar do inferno, do reino do pecado, para o reino de Deus, mesmo que no final você seja ameaçado pelo inimigo, mesmo que você seja acorrentado, vale a pena, como o apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate, vou morrer, mas valeu a pena ter vivido a minha vida em pró do Evangelho, em pró de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Amém? Ele continua ainda no versículo, vamos só adiantar aqui. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Falando de corrida, a gente lembra de Olimpíadas. Eu nunca fui atleta de Olimpíadas. Já participei de campeonatos de futsal, já joguei futebol, mas nunca profissional. E nunca fui um atleta de corrida, mas quando a gente fala de corrida, a gente consegue observar o quanto os atletas se preparam para uma competição. Renúncia, dormir na hora certa, alimentação rigorosa e treino absoluto. Ele tem que se dedicar para tentar conseguir o recorde, ou pelo menos vencer o desafio de alcançar o pódio. E para isso as pessoas pagam um grande preço. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, não precisa abrir a Bíblia, fica aí em Timóteo aberto, que eu gostaria de ler para você aqui em Timóteo, quando ele diz assim, Filipenses: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. E ele diz, Paulo: irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para o que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Glória ao Senhor. Paulo entrou na plataforma da vida. Deus chama homens e mulheres para entrar na plataforma da vida.
E Paulo chega no final da vida e diz: eu não julgo que alcancei, mas uma coisa eu faço, eu esqueço tudo que ficou para trás e prossigo adiante, para a linha de chegada, para o fim, para o horizonte, porque ele tinha um foco. Paulo entrou na corrida e muitas vezes foi impedido pelo inimigo de continuar correndo. Então eu queria que você pudesse olhar esse clipe agora para tentar tirar uma lição da carreira cristã. E a motivação que eu preciso para continuar firme e não desistir, aconteça o que acontecer. Eu não sei o que vai acontecer com você, mas esse atleta que você está vendo aí, ele se preparava para as Olimpíadas de Barcelona. Nas Olimpíadas de 1988, ele teve uma lesão na coxa. E ele teve 4 anos de preparação. E em 92, nas Olimpíadas, esse atleta, ele teve uma dor muito forte na coxa direita. Essa cena foi mostrada em todo o Brasil. Ele chorava, os outros atletas correram, todo mundo olhava esse atleta porque ele tinha batido o recorde. E ele passou 4 anos se preparando, e na hora que ele entra na raia, que ele corre, ele tem essa dor, desta lesão que ele teve na coxa. E ele continua correndo, e as pessoas começam a gritar. Ele já perdeu a corrida, não é? Aparentemente, mas ele não desiste. Ele mesmo mancando, gritando de dor. Mas algo acontece diferente. No meio da arquibancada, no meio de uma multidão de pessoas que olhavam a corrente, um homem desce. Um homem desce e ele é impedido pelos organizadores. Mas ele insiste, continua e corre atrás daquele atleta que está ali. E todo mundo ficou atento, olhando quem é este homem que desceu e que está conversando com este homem que está sentindo uma dor tremenda. Porque a lesão na sua coxa foi uma dor insuportável. Mas ele não quis desistir. Ele quis chegar na linha de chegada. Ele quis chegar no final. Ele não poderia parar ali, embora era lógico que ele parasse. Este homem que desceu aí, meu querido, era o pai dele. O pai desceu ali no meio e estava torcendo pelo filho. Pode tirar a imagem. O pai estava ali e desceu. Ele desceu para salvar o filho. Ele desceu para dizer para o seu filho que não dá para desistir. Ele desceu para parabenizar o filho, porque mesmo ferido, ele continuou firme. Ele esqueceu tudo que ficou para trás, esqueceu a dor, e mesmo clamando, em meio à dor, ele teve força, esse atleta, para chegar. Ele foi muito aplaudido nesse dia. Mas eu quero dizer para você que um dia, não importa a corrida como seja para você, talvez o inimigo ampute as suas pernas, talvez o inimigo ameace a sua fé, talvez a dificuldade chegue ameaçando sua confiança em Cristo. Mas por favor, não deixa o sonho de ir para o céu por causa das coisas desta vida. A sepultura, ela já levou muita gente demais. A morte é algo muito difícil. Sabe o que é ser tentado muitas vezes a desistir? Porque temos uma sensação que Deus parece que esqueceu a gente. Porque coisas ruins começam a acontecer conosco e não temos resposta. Eu não sei que lesão você está no seu coração. Eu não sei o que o pecado fez com você. Eu não sei se você está estacionado na raia, cujo final levará você para Jerusalém. Eu não sei que corrida você quer estar. Eu não sei que exército você quer estar. Mas Deus precisa saber essa noite que time você quer entrar, que exército você quer fazer parte. Ainda que você chegue como Paulo no final da sua vida e diga assim: perdi minha mãe, perdi meu pai, não tenho resposta para muita coisa, mas valeu a pena ter confiado em Jesus. Valeu a pena ter confiado em suas promessas. Paulo não perde a sua motivação. E para concluir esse momento da vida deste herói, conquistado pelo Evangelho, conquistado pela cruz do Calvário, que vamos falar amanhã à noite, este homem diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Queridos, olha para cá. Não vai ser a minha filha que vai colocar a coroa. Não vai ser um anjo. Eu não sei quanto que vale um anjo. Um anjo deve valer muito mais do que todos nós. Mas um anjo não tem autoridade de pegar a coroa e colocar na sua cabeça. A palavra de Deus me fala, me diz que todos nós
temos a nossa coroa, e que o próprio Senhor, o justo juiz, que foi o seu advogado no juízo, e juiz, o Filho de Deus, Ele mesmo, pessoalmente, vai colocar a coroa da vitória. Esta coroa que foi conquistada no Calvário. E para isso Ele carregou em sua fronte a sua coroa. Aquela coroa de vergonha que você merecia e eu. O bandido merecia, todos merecem. Ninguém é mais santo que ninguém. O mesmo Deus que salvou minha filha também precisava salvar o bandido que matou minha filha. Mas a vida é feita de escolhas. E escolhas vocês fazem. Você faz as escolhas fazem vocês. Aprendi isso com um bisturi nas minhas mãos. Quando o corpo do rapaz que matou a minha filha, na minha frente no necrotério, e o delegado me chamou e disse: esse rapaz em Maceió, houve um depoimento agora, 2 horas atrás, foi informado que ele matou sua filha. Eu estava com o bisturi nas minhas mãos, e no dia do meu plantão, eu olhei para o delegado e falei: eu não acredito. Entrei no necrotério e pedi que todos saíssem. E ali eu estava de frente a um rapaz, um ser humano, que por sua escolha errada, que vivia no seu exército errado, que tentava ser feliz do jeito dele, humilhando pessoas, matando por 10 ou 20 reais, estava ali, morto. Confesso a você que como um homem senti raiva, senti vontade de cortá-lo. Um colega meu chegou para mim e falou assim: Marlos, me permita cortar esse rapaz em 1000 pedaços aqui dentro desse ML. Eu olhei para ele e falei: nunca, não faça isso. Eu não quero que o inimigo fique de braço cruzado, rindo de minha cara. Porque num grande conflito, ele achou que tinha vencido em tirar a minha filha. Jesus, durante 24 anos, nunca me abandonou. Ele nunca abandonou minha filha no dia que ela nasceu. Ele nunca a deixou. E eu tenho certeza que no dia de sua morte, Ele também estava lá. Protegê-la era a coisa mais simples. Não entendo porque Ele permitiu que o inimigo agisse. Mas no jogo da vida, no jogo de guerra, o inimigo às vezes grita achando que venceu. E Deus às vezes joga uma semente na terra para germinar, para salvar outros. Sempre pedi a Deus: Senhor, abra meus olhos para que eu veja pela fé e não sofra o senso de vingança que nasce dentro de mim. Olhei o corpo daquele rapaz morto e confesso a você que a graça de Deus é surpreendente. Eu não sou nenhum super-homem. Não venha me dizer na porta que eu sou forte, por favor. Às vezes as pessoas chegam: você é demais. Eu digo: olha, eu sou o diabo fazendo isso, querendo que eu me orgulhe, como se eu fosse diferente. Se estou vivo, se estou pregando, se continuo crendo, eu chamo isso de milagre. Porque um milagre seria Deus trazer minha filha de volta, sim, seria um milagre maravilhoso. Mas Deus operou um grande milagre, que eu consegui enxergar, que mesmo acontecendo isso, mesmo tirando o meu amor da minha vida, mesmo tirando o meu presente de Deus, minha filha querida e amada, Deus, mesmo assim, nós continuamos crendo de que o melhor ainda está por vir. Nós continuamos crendo, porque eu pude sentir a dor, um pouco da dor de um pai perder um filho. Não há dor aqui nesta noite que supere a dor do Getsemane. Não há dor aqui nessa noite que possa se igualar a que Jesus viveu. O pouco que eu senti comparado ao que Deus sente, me faz apenas ficar calado, e as perguntas que tenho em meu coração, prefiro um dia na eternidade ouvir do próprio Senhor. Olhei o corpo daquele rapaz e Deus falou assim: filho, olha para a sepultura onde está sua filha. Sua filha morreu como vítima inocente. Não que não haja esperança para os bandidos, mas aqueles que não se arrependerem e morrerem no pecado terão que pagar. Terão que, no dia do juízo, isso não compete a nenhum ser humano, é a Deus. Eu sei que Deus, Ele não tem prazer na morte de ninguém. Eu tenho, você tem. Porque se alguém ferir um ente querido seu, é normal que você sinta vontade de vingança, como eu também senti. Então eu olhei para o céu e falei: Senhor, por Tua graça me dê força, porque a vontade que eu tenho é não posso fazer nada com esse corpo morto que está aqui. Então Deus falou: não fica assim. Sua filha está dormindo no Senhor. Sua filha desejou ganhar uma alma para Jesus. E você não faz ideia o que é que eu vou fazer. Enquanto as pessoas estão precisando de consolo, e dessa vez agora eu vou usar você. Deus me deu muita força porque todas as pessoas estavam orando por mim.
O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele diz que no final, o próprio Senhor, o justo juiz, ele dará a coroa da justiça. Ele mesmo vai colocar a coroa da vida. E para isso, o Senhor Jesus carregou sobre si a nossa coroa. Uma coroa de espinho, que vai ser trocada pela coroa de vitória que o Filho de Deus conquistou para nós. Se orgulhe de você tê-lo como herói. Se orgulhe e tire de cena todos os heróis que incomodam você. Se algum time de futebol, se algum ator está incomodando você, se alguma coisa desta vida entra em competição no trono do coração, peça a Deus que Ele coloque no seu coração o sentido de viver a adoração genuína de Deus em seu coração. Não procure amar sua mãe, seu pai, seus filhos mais que Deus. Eu digo, Senhor, me ajuda, não me deixe amar mais minha esposa mais do que a Ti, porque a qualquer momento ela pode sair de cena. Qual é a certeza que eu vou ter de ter a minha esposa por toda a vida? Chegará o dia que ela vai ter que dormir no pó da terra, ou eu antes. Mas nós estamos chegando numa época que antecede a volta de Jesus. Está chegando o final do grande conflito. E Paulo termina dizendo, para nós concluirmos a mensagem desta noite, ele fala o que Deus tocou em meu coração e diz: e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Paulo está falando, não é somente a mim, não é só a coroa que Ele vai colocar em mim, mas é a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Você ama a vinda de Jesus? Sim ou não? Quantos amam a vinda de Jesus? Você sabe o que significa amar a vinda de Jesus? É pensar nela, amigo. Sabe o que significa amar a vinda de Jesus? É sonhar com ela, é olhar para o horizonte e esquecer tudo que ficou para trás. Mas um dia eu chamei o meu pastor e falei: pastor, eu perdi minha filha. Pastor, minha filha foi brutalmente assassinada. Mesmo sem entender porquê, mas foi assassinada. E Paulo está dizendo aqui que eu tenho que esquecer tudo. Eu fiquei revoltado, procurei um pastor. Pastor, me explica no grego, na língua original, o que significa, o que Paulo estava querendo dizer aqui. Porque tem coisas na vida que não dá para esquecer. Por exemplo, eu mesmo nunca vou esquecer o dia do meu casamento. Dia 14 de julho de 1991. Irmão, lembra o dia do casamento? Lembra? Lembra mesmo? Muito bem. Porque às vezes eu pergunto e as pessoas esquecem, né? Eu nunca vou esquecer o dia que a minha filha nasceu. Eu nunca vou esquecer o dia que eu olhei nos olhos de minha esposa no altar e disse assim: eu aceito. Eu nunca vou esquecer o dia que eu cantei. Eu nunca vou esquecer o dia que eu cantei com a minha filha a última música, Jerusalém. Cantei ontem aqui com vocês. Mas eu também nunca vou esquecer. Quem sabe talvez alguém aqui não consegue esquecer aquela palavra que alguém te feriu. Talvez alguém aqui não consiga esquecer a ingratidão e a falta de reconhecimento e a agressão de alguém que você não esperava. Deus não está falando isso. Deus não está errando. Mas o que é que o texto está querendo dizer? Esquecendo-me. Como é que eu vou esquecer essa tragédia da minha filha? Nunca. Só num dia que eu poderia olhar nos olhos dela, abraçá-la e ver aquele rosto lindo. Porque a última imagem que eu tenho da minha filha foi só a caveira, sem nada, sem olho, sem cabelo, sem nada, só a caveira. Aquele rosto lindo que vocês viram, eu não pude ver mais. A única lembrança que eu tenho daquele rosto lindo foi cantando no altar. E a última imagem que passou pela minha mente foi a minha filha em estado de decomposição. Desculpe me falar isso, mas é que às vezes tem pessoas e jovens da igreja que estão abandonando por causa de uma ameaça da faculdade, por causa de um professor que não te entende, por causa de uma mãe que não lhe compreende, por causa de um pai ignorante, porque o irmão não apertou a mão na igreja quando entrou, porque chegou e só tinha 6 pessoas na igreja. Ah, tá frio, tem ninguém na igreja, vão embora. Você era o sétimo, sabia? Ah, não vou não, porque o pastor não me visita, aí vai embora. Não vou não, porque ninguém para me dar oportunidade na igreja. Isso é justificativa barata. Você está com um problema espiritual, você tem que pensar na vinda de Jesus, sabe? Porque pensar na vinda de Jesus é amar a vinda de Jesus. Por isso que Paulo falou, não é somente a mim, mas é a todos que amam a sua vinda. A vitória foi conquistada. Venham, sejam vencedores em Cristo. E não somente a mim, porque Ele vai dar a vitória a todos os que amam a vinda de Cristo. Eu amo a vinda de Jesus. Preciso amá-la cada vez mais. Porque eu sei que Deus um dia
vai colocar a minha filha no braço e vai explicar o inexplicável. A graça de Deus perdoa o imperdoável. Então um dia, lendo esse texto do apóstolo Paulo em Filipenses, eu entendi. Porque o que Paulo quis dizer no português era o seguinte. Quando Paulo disse assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aí eu converso às vezes com alguns irmãos, meu irmão, eu não consigo esquecer o que aquela menina fez comigo. Eu não consigo perdoar aquele irmão. Eu tento, mas não consigo. O que é que eu faço? Eu digo nada. Se aproxime a videira, apenas ore e deixe o Senhor trabalhar. Dê uma oportunidade para o Senhor. Não tente usar sua força sozinho. Não tente ser o herói. Não tente vencer. Porque lutar com o inimigo é impossível. Quem é teu inimigo, hein? Você tem um monte de inimigo no seu coração. Começa com o seu eu, sua natureza pecaminosa. Um pecado que impregnou em nossa natureza. Pecado é uma situação que nós nos encontramos. Pecamos porque somos pecadores. Mas quantas vezes nós tentamos mudar a história? Quantas vezes tentamos resolver a crise no lar? Quantas vezes tentamos resolver as dívidas que sufocam? E isso rouba meu momento espiritual com Deus. Eu quero terminar essa mensagem contando para você uma experiência que eu tive, que eu ouvi há algum tempo. E eu cheguei para o meu filho, tinha lido e coloquei isso em prática. O meu filho, ele tinha uma vontade de ganhar uma bicicleta. Tudo que ele queria na vida era uma bicicleta. Era uma criancinha. Pai, o meu sonho é ter uma bicicleta. Então eu olhei para ele e falei, um dia eu vou te dar a bicicleta. Na verdade não foi nem uma bicicleta, era um velocípede que a gente chama lá. Não sei se é aqui esse nome, né? Velocípede preto, era o sonho dele. Então eu comprei com a minha esposa esse velocípede. Só que foi uma surpresa, empacotei, levei para casa, mas não quis dar de graça, queria ensinar uma lição para ele. Ele estava dormindo, eu afastei o guarda-roupa de casa, coloquei o presente por trás do guarda-roupa. E o meu filho acordou aquela manhã, era próximo a Natal, e eu olhei para ele e falei, filho, vem cá, dá uma olhada aqui, pai. Você acredita que o papai vai realizar seu sonho? Que sonho? O que você tanto quer, a bicicleta, o velocípede, né, que a gente usa a bicicleta pequenininho, acho que tinha 5, 6 anos, talvez até menos. Ah, tá, mas aonde está o presente? Eu digo, está nesse quarto em algum lugar. Ele olhava de um lado, você está brincando comigo. Filho, está por trás do guarda-roupa. Como que guarda-roupa? Pesado desse jeito? Tem condições. Filho, o presente está por trás do guarda-roupa. Só tem um problema. Você não terá acesso ao seu presente se você não resolver um problema e só você pode resolver. Como assim? Você tem que afastar esse guarda-roupa. Agora, para isso, você precisa usar toda a sua força disponível. Toda a sua força. Ah, pai, agora você vai ver, eu vou conseguir. E eu vi aquele moleque, sabe, tentando puxar o guarda-roupa, puxa para cá, puxa para lá, porque ele acreditava que por trás do guarda-roupa estava o seu presente. E tudo que ele podia fazer era só afastar o guarda-roupa, simples. Só que o menino tentava botar toda a força, e quanto mais força ele colocava, mais desanimado ele ficava. Então ele tirou a camisa e começou assim, não, eu vou conseguir, o senhor vai ver se eu não vou conseguir. E como ele era branquinho, ficou vermelho, né? Puxou minha sogra é loira dos olhos azuis. E puxou assim, ele botou toda a força, não saiu 1 milímetro, nada, 1 centímetro, nada. Resultado, ele depois que eu olhei nos olhos dele e falou, filho, vem cá, senta aqui. Dá uma olhada aqui no olho do papai. Onde é que está a tua força disponível, filho? Pai, eu não estou usando, você não está vendo? Ah, estou vendo, mas você ainda não usou sua força disponível. E quanto mais eu falava, ele tentava. Machucou o dedo, chegou no final, depois que desistiu, olhou para mim e falou, eu não posso, eu não aguento mais. Dá uma olhada para o pai. Você acha o papai forte? Ah, claro. Onde é que está a tua força disponível? É o Senhor? É, eu sou sua força. Que direito você tem de querer resolver as coisas sozinho? Agora eu não posso fazer a menos que você me chame. Como pai eu tenho que respeitar. Eu sou capaz de afastar esse guarda-roupa com uma mão só. E é preciso você crer que há um presente te aguardando. Ainda que você não acredite. Mas eu sei que você acredita porque você ama seu pai. E meu filho me acreditou porque amava o pai. E é possível que você ainda não ame Jesus. Por isso que você não crê como deveria crer. Por isso que Paulo fala, é preciso amar a vinda de Jesus. Aí eu falei, filho, eu sou tua força. Posso ir? Pode.
aqui o presente. O menino olhou, pai, depois de tudo, como o senhor foi chato. Poxa, aí agora depois de ferido eu falei, pois é, aprenda uma lição. Quantas vezes, jovem, quantas vezes nós lutamos sozinhos? Quantas vezes não temos resposta e queremos colocar Deus na parede? Aí Deus, por quê? Um dia você terá a resposta. Eu não quero ser egoísta. Eu queria minha filha comigo. Mas muito mais do que ter minha filha na eternidade, é ter pessoas que serão salvas por ocasião da vinda de Jesus. Por isso que eu quero amar a vinda de Jesus. Quantos desejam ser vencedores essa noite? Não tente lutar só. Não seja essa criança tentando resolver o problema do pecado. Você vai se machucar e vai machucar os outros também. Você não tem o direito de olhar para a vida de ninguém para estar se espelhando em pessoas. A única pessoa que você tem que se espelhar nessa igreja não é pastor nenhum. Não é pastor Jonas, não é pregador Marlos, ninguém. Se há alguém que você tem que espelhar é Cristo. Ele é a tua força disponível. Não ouse lutar com o inimigo. E são muitos que te perseguem. Mas permita Deus ser a tua força disponível. E verás que Deus vai poder ressuscitar teu filho. Levantará teu filho. Tirará do fundo do poço. Orem, e antes de reclamar, ore e espere no Senhor. Estou pregando para alguém que talvez está usando a sua força e não tem mais forças. Alguém que está lutando para nascer de novo e não consegue. É hora de você pedir a força disponível que é Deus. Enquanto o Rodrigo canta, enquanto ele te chama para ser vencedor através desse louvor, eu gostaria que você levantasse onde você está. Jesus está pedindo que você ame sua vinda. Porque Ele mesmo, o próprio Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Ele vai ser capaz de olhar nos olhos de minha filha, colocá-la no colo e falar, Aline, deixa eu te explicar. Ainda que foi doloroso, ainda que sofri tanto, eu poderia ter mandado um anjo, 1000 anjos para te proteger naquela noite. Um dia eu estava pregando, e eu ouvi a experiência de um pastor, que na hora do culto que ele estava pregando, dia de sábado, ministro do Senhor, na hora que ele estava pregando, Rodrigo, tinha um ladrão roubando o carro dele. Na hora da mensagem. Quando terminou a mensagem, aquele jovem pastor se despediu. E o ladrão tinha roubado o carro. Ele entrou no carro quando viu computador, máquina, coisas que não era dele também. Tiraram tudo. Ele colocou a mão na cabeça na hora e ficou preocupado e desesperado. O vidro quebrado. Chamou a esposa, o que foi, meu amor? Ele falou, não é possível. Eu sou pastor. Eu estou no dia do Senhor. Como é que pode? Eu estava pregando, tinha um ladrão roubando meu carro. Aquele jovem pastor conta no seu testemunho dizendo assim, no meu coração como um homem, fiquei pensando, Deus, onde está? Onde estava o teu anjo na hora que eu precisava? Por que não protegesse o meu carro enquanto eu estava pregando? Foi nessa hora que o telefone tocou, era um ancião da igreja. Disse para ele, feliz sábado. E o pastor, que feliz, irmão, não estou feliz. O que foi, pastor? Ele acabei de fazer um batismo. Fez um sermão maravilhoso. Deus me usou na mensagem. Mas tu acredita que na hora que eu estava pregando tinha um ladrão roubando o carro? O ancião ficou calado, mas um homem de oração. Uau, pastor, verdade ele foi. Por isso que Deus me perdoe, mas fiquei até com dúvida em meu coração. E na hora o ancião disse, pastor, Deus seja louvado pelo que acabo de ouvir. E o irmão olhou assim, o pastor disse, o que é isso? Como que Deus seja louvado? Eu roubo o meu carro e eu vou agradecer? Disse, não é isso. Você não entendeu? Eu estou ouvindo 2 seres humanos que são pecadores. 2 escolhas, 2 destinos. Um decide ser pastor, porém pecador. O outro, pecador e decide ser ladrão. São escolhas, pastor. Deus seja louvado, porque tu não és o ladrão. Tu és o pastor, instrumento de Deus para levar as boas novas. Ora pelo ladrão, porque também há salvação para ele. Porque Deus olha muito além de nossos atos pecaminosos. Sabe por que aquele ladrão matou minha filha? Aquilo foi atos pecaminosos, essência do egoísmo e da ambição. A falsa adoração de um Deus chamado dinheiro, que fazem as pessoas matar em busca do prazer. Mas eu louvo a Deus, porque quando Jesus voltar, minha filha há de ressuscitar e será entregue novamente, linda como ela era, como vi na penúltima vez. Deus a devolverá no colo e Ele também vai devolver a sua esperança. Ele vai levantar você onde você está. Ele quer fazer você vencedor. Aqueles que desejam ser vencedores em Cristo Jesus, chegou o momento de você ir a essa plataforma, vir aqui à frente para nós orarmos juntos.
Eu estou apelando ao seu coração hoje. Não é fácil apelar, não dá vontade de parar, porque eu sei que há pessoas clamando aqui, que desejam amar a vinda de Jesus. Por mais difícil que seja, busca a graça, só Deus pode te dar poder. Então levanta onde você está, não importa quem é você. Se você está visitando aqui, eu preciso de vitória, eu preciso conhecer mais a palavra de Deus. Então venha, eu quero apenas orar por você, para que Deus te proteja, te abençoe nesta jornada, cujo final te dará na vida eterna. E logo estaremos juntos, não em São Paulo, não em Brasília, não no melhor país deste mundo, mas nós estaremos na Nova Jerusalém, porque foi para lá, e é para lá que Deus vai te levar, porque aquele que está em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Enquanto o Rodrigo canta, você pode levantar onde você está e vir aqui, e estaremos orando por você. Me disseram que eu não ia conseguir, me disseram não devia prosseguir. Falaram tantas coisas negativas que eu quase parei. Me disseram que eu não tinha vocação, que a minha situação havia ido longe demais para vencer. Pensei mesmo em desistir. Me parecia impossível. Isso aos olhos dos homens da história do mundo, mas em Deus eu posso vencer. Vencedor, campeão, gravaremos nosso nome na história. Vencedor, campeão, nunca abandonaremos a batalha. Desistir jamais. Às vezes acontecem coisas na vida que nos deixam abatidos e queremos desistir, mas não é assim que um vencedor se porta. Ele olha sempre à frente em qualquer prova. Aproveita do passado lições para ser um vencedor. Fui surdo para os nãos, cego para os empecilhos, pois quem nasce pra vencer não se prostra na derrota. Levante-se, vencedor, vencedor, campeão, gravaremos nosso nome na história. Oh, 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 vencedor, campeão, nunca abandonaremos a batalha. Desistir jamais. Todo aquele que quer ser um vencedor precisa conhecer as suas armas para vencer o opressor. Busque forças do Senhor, Ele faz de um fraco vencedor. Nunca abandonarei
não. Não, 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 não. Vencedor. Vencedor, campeão, nunca abandonaremos a batalha. Desistir jamais. Me disseram que eu não ia conseguir, me disseram não devia prosseguir, mas esqueceram que Deus me faz mais que vencedor. Amém. O que é para a vida eterna não se faz de qualquer jeito. Para estar de pé diante do inimigo ou dos inimigos, é preciso estar de joelhos diante de Deus. Finalmente, quando Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele estava dizendo, não importa. Não importa na luta. O que de bom aconteceu, que por melhor que foi na sua vida, e eu sei que nesta noite há muitas coisas boas que já aconteceram na vida. Por exemplo, seu filho quando nasceu, sua família linda que você tem. A saudade do abraço do filho que talvez esteja distante, não é? Você sente saudade de muitas coisas, não sente? Você sente saudade do seu filho na igreja, eu sei que você sente. Você sente saudade do abraço e do beijo do seu esposo. Talvez você sinta saudade daquela palavra bonita, Ishá, poderosa, amor. Talvez você sinta saudade de um abraço. Ou quem sabe do amigo que foi embora. E talvez você sinta saudade de alguém que só deixou lembranças, porque a morte o levou. Não importa o que de bom aconteceu na sua vida ou de mal. O que Paulo estava querendo dizer é, olhe para o horizonte, porque o melhor ainda está por vir. Bendito seja a esperança da volta de Jesus. Que o amor da vinda de Cristo possa inundar o seu coração. E você que quer ser um vencedor e um campeão, olhe para o Calvário e você verá a motivação maior de que o melhor ainda está por vir. Porque se você for no túmulo que a minha filha está, onde os ossos estão ali, você vai encontrar essa frase: Aline e Carla, o melhor ainda está por vir. Vamos orar. Querido Pai, Senhor, não nos deixa desistir. Porque quem entra na batalha e quer vencer, muitas vezes é ferido. Como um atleta que foi ferido na coxa, continuou sua jornada. Quantas vezes somos impedidos pelo inimigo e possivelmente talvez não tenhamos mais forças para correr. Ainda que vamos engateando pelo chão, rolando pelo chão, mas valerá a pena chegar no final da vida e como Paulo dizer assim, valeu a pena ter vivido. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Senhor, não nos deixa. Obrigado porque tudo o que aconteceu não conseguiu tirar do meu coração a esperança que o Espírito Santo a colocou. Obrigado porque a fé da palavra de Deus, a esperança e a fé são armas inabaláveis para vencedores. Queremos ser vencedores não por nossas forças. Não queremos ser aquela criança que ficava lutando para afastar o guarda-roupa, usando toda a sua força quando não tinha. Não se vence o pecado lutando. É preciso entregar o comando a Cristo, lutar em oração, estudo da Bíblia. Entrar em comunhão com o Pai, para que o Pai assim assuma o controle e vença por nós. Ó Senhor, perdoa-nos porque somos falhos. Sou um atleta muitas vezes ferido, que dá vontade de desistir. As lágrimas, a saudade dói. Mas quando eu olho para o horizonte, eu posso perceber que 1 minuto na eternidade valerá por todo o sofrimento, por toda a dor que passaremos nesta vida. Abençoa-nos nessa noite, leva-nos em segurança, salva-nos para o Teu reino e que a alegria da salvação em Cristo possa entrar em nosso ser e que nós possamos viver pela fé, na esperança que Jesus voltará. Obrigado por tudo. Guarda-nos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis vos assentar.
agradecidos a Deus por mais essa noite. Enquanto o Marlos estava pregando aqui, eu estava pregando em Vila Guilhermina, no nosso distrito, e pude chegar agora no final. E eu queria, Marlos, pedir a Bíblia da sua filha. Você não trouxe, não? Então, é que você leu ontem uma carta, você falou, ela nunca escreveu nada. E ela escreveu hoje, ou ela escreveu na Bíblia, uma poesia que é referente ao hino que o Communion canta. Você lembra qual é o hino? Rodrigo, vem aqui. Eu te seguirei. O Rodrigo é o único representante do Communion aqui agora, e como o Communion não está aqui agora à noite, você nunca cantou isso no sozinho, você lembra aqui, não é esse? Você lembra da letra, Eu te seguirei? Lembra? Lembra? Olha, veja só o que a sua filha escreveu lá. Tenta fazer um pouquinho aí, Rodrigo. Os 12 se assentaram junto à mesa. O mestre repartiu o vinho e o pão. Palavras de amor ele proferiu. Deu a cada um uma missão. Quantas maravilhas tinham visto, quantas curas e transformações. Agora essa missão está em nossas mãos, transformar os outros corações. Seriam perseguidos até a morte, mesmo assim não renunciaram sua fé. Eu te seguirei por onde quer que for. Eu sei que vou lutar ao lado do Senhor. Tu serás o meu escudo e contigo vou vencer. Não importa se na luta eu me ferir, eu te seguirei. Amém. Amém. Era isso que estava escrito na Bíblia da sua filha. Rodrigo, 8 dias antes do sequestro, vocês estavam em Arapiraca e ela só escrevia música que ela ia cantar. Quando se passaram 15 dias após o sepultamento, nós separamos os pertences dela. E uma das coisas que eu guardo até hoje, foi tudo surpresa, eu acho que eu deixei a Bíblia no hotel, trouxe ontem. Nós examinamos a Bíblia dela. Foi difícil abrir a Bíblia da nossa filha. E na última página da Bíblia, ela tinha escrito esta música, enquanto vocês cantavam, ela tinha um dom de memorizar muito rápido. Então vocês cantaram e ela escreveu aquela música. Eu tenho certeza, Rodrigo, que aquela missão era para os pais. Eu senti que aquela missão Deus estava reservando para mim. Eu chorava muito quando lia e ouvia esta música. Minha esposa se emociona muito, você sabe da história. E já fazem 5 anos que nós continuamos pregando a esperança da volta de Jesus. Mas também já faz 5 anos que a volta de Jesus se aproxima. Amém. E eu louvo a Deus por esse momento. Antes de saírem, o Rodrigo não sabe. O Marlos soube ontem, mas o Rodrigo não sabe. Se você está feliz em ter estado na casa de Deus, recebido a bênção maravilhosa do seu poder, a transformação da vida, e essa alegria está no seu coração, se você pode expressá-la agora com alegria, com força, olhe para o Rodrigo e... Você gostou, né, Rodrigo? Que coisa linda. O Marlos vai sair, vai estar à porta despedindo-se. Por gentileza,
todos os anciãos e diáconos venham rapidamente aqui, que nós vamos ter uma reunião. Irmãos, é o seguinte, preste atenção. Amanhã é Santa Ceia. Só um momentinho. A igreja vai estar